Um milionário que viveu uma vida cheia de luxos e riquezas se depara com uma cena impactante e dolorosa. Vê sua ex-esposa, grávida e desesperada, dançando sozinha no meio da rua. Com a barriga crescendo e um olhar perdido, ela se entrega a cada movimento como se fosse a única maneira de conseguir algumas moedas para sobreviver. A cena é tão triste e humilhante que corta seu coração. Ele que tinha tudo e podia lhe dar o mundo, agora vê a mulher que uma vez amou lutando, sozinha, perdida em um mundo cruel, sem saber o que fazer. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O calor do verão mineiro castigava as pedras centenárias de Ouro Preto. Na Praça Tiradentes, coração pulsante da cidade histórica, o movimento típico do pré-carnaval se misturava com o vai e vem dos turistas, enquanto os casarões coloniais testemunhavam silenciosamente mais um dia de festividade se aproximando. Helena Santos ajustou a saia rodada de chita, sentindo o tecido leve roçar em seus tornozelos descalços. Seus pés, calejados por anos de dança, conheciam cada irregularidade daquelas pedras portuguesas. O suor escorria por sua testa, mas ela mantinha o sorriso sereno enquanto se preparava para mais uma apresentação. Aos 32 anos, seu rosto ainda conservava a beleza que encantara a alta sociedade mineira anos atrás, agora marcado por uma maturidade que só a experiência poderia conceder. Uma barriga de 6 meses despontava graciosa sob o vestido tradicional, uma lembrança constante de que desta vez seria diferente. Esta criança chegaria ao mundo, diferente daquela que perdera 5 anos atrás, em meio à turbulência do divórcio. Helena acariciou o ventre instintivamente, buscando conforto no movimento do bebê, enquanto os músicos começavam a afinar seus instrumentos. O som do berimbau iniciou a melodia, logo acompanhado pela percussão que fazia o sangue de Helena pulsar no ritmo ancestral das danças folclóricas brasileiras. Seus pés começaram a se mover quase que por vontade própria, desenhando padrões invisíveis no chão de pedra. O chapéu gasto, companheiro de tantas apresentações, repousava estrategicamente posicionado para receber as contribuições dos transeuntes. Foi então que o ruído estridente de pneus, freando bruscamente, cortou a música como uma navalha. Na praça, um Porsche Cayenne preto estacionou de maneira abrupta, destacando-se como uma anomalia moderna em meio à arquitetura colonial. Helena continuou dançando, seus movimentos fluidos, narrando histórias de amor e perda através do corpo, quando a porta do motorista se abriu. Ricardo Mendes emergiu do veículo como uma aparição do passado. O terno italiano, impecavelmente cortado, não conseguia esconder a tensão em seus ombros quando seus olhos encontraram os de Helena. Por um momento, o tempo pareceu congelar, suspendendo ambos em uma bolha onde só existiam eles e 5 anos de silêncio. O chapéu escapou das mãos de Helena, espalhando algumas moedas pelo calçamento histórico. O som metálico das moedas, tilintando contra as pedras, trouxe a realidade de volta com força total. Ali estava ele, o homem que jurara amá-la eternamente, testemunhando seu momento mais vulnerável. Ricardo permaneceu imóvel, sua expressão uma mistura complexa de choque e algo mais, culpa, talvez? Seus olhos percorreram a figura de Helena, detendo-se por um momento na proeminente barriga de grávida. A cor abandonou seu rosto gradualmente, como se estivesse vendo um fantasma. Helena sentiu o sangue pulsar em seus ouvidos, mais alto que a música que ainda tocava ao fundo. Suas mãos tremiam levemente enquanto se abaixava para recolher as moedas espalhadas, um gesto que mais parecia uma tentativa de recuperar sua dignidade do que as poucas moedas no chão. Os músicos, percebendo a tensão no ar,
diminuíram gradualmente o volume da música, até que apenas o som distante do movimento da praça preenchia o espaço entre o ex-casal. O público, sensível à mudança de atmosfera, começou a se dispersar discretamente, deixando um vácuo ao redor dos dois. 5 anos atrás, Ricardo deixara apenas uma carta fria e papéis de divórcio sobre a mesa de jantar de mogno que compraram juntos. A mesa que Helena precisou vender meses depois, quando o dinheiro começou a faltar. Agora, ele estava ali, seu império imobiliário crescendo a cada ano, enquanto ela dançava descalça nas ruas de Ouro Preto. O sol inclemente continuava a castigar a praça, mas Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As memórias do dia em que perdeu seu primeiro filho, devastada pelo abandono repentino, ameaçavam emergir. Instintivamente, suas mãos encontraram novamente sua barriga, um gesto protetor que não passou despercebido por Ricardo. Foi nesse momento que Helena fez algo que surpreendeu até a si mesma. Ergueu o queixo, ajustou a postura como se estivesse prestes a iniciar uma nova dança e encarou Ricardo diretamente nos olhos. Seu olhar não transmitia raiva ou ressentimento, apenas uma determinação serena que parecia dizer: "Você não tem mais poder sobre mim?" Os turistas continuavam passando, alguns parando para observar a cena inusitada que se desenrolava na praça histórica. O contraste entre o empresário no seu terno italiano e a dançarina descalça criava uma imagem que parecia saída de um romance brasileiro moderno. Ricardo deu um passo hesitante em sua direção, sua boca se abrindo como se quisesse dizer algo. Mas antes que pudesse proferir qualquer palavra, Helena virou-se para os músicos e, com um aceno suave de cabeça, indicou que continuassem a música. O som do berimbau preencheu novamente o ar, e ela voltou a dançar, seus movimentos agora carregando uma intensidade diferente. Enquanto girava e se movia ao som da música tradicional, Helena podia sentir o olhar de Ricardo fixo em suas costas. Mas pela primeira vez em 5 anos, esse olhar não tinha mais o poder de quebrar seu espírito. Na verdade, cada movimento seu agora parecia uma declaração de independência, uma celebração de sua sobrevivência e da nova vida que carregava em seu ventre. O sol começava a se pôr sobre Ouro Preto, pintando os casarões coloniais com tons de dourado e vermelho, enquanto a primeira página desta nova história se desenrolava na Praça Tiradentes. O carnaval estava chegando, e com ele o início de um ano que mudaria para sempre as vidas de Helena e Ricardo. O restaurante Sabores de Minas fervilhava com a agitação típica do horário de almoço. Helena equilibrava 3 pratos de feijão, tropeiro com a destreza adquirida em meses de prática, seus pés agora calçados com tênis gastos, deslizando entre as mesas de madeira maciça. O aroma de comida caseira preenchia o ambiente, misturando-se ao burburinho das conversas e ao tilintar de talheres. "Cuidado com essa barriga, menina", advertiu Dona Zefa, a proprietária do restaurante, uma senhora de 70 anos que havia acolhido Helena como filha. "Já disse que pode passar para o caixa se quiser." Helena sorriu, depositando os pratos na mesa de um grupo de turistas. "Estou grávida, Dona Zefa, não doente. Além disso, preciso do dinheiro das gorjetas." Seu sorriso vacilou por um momento ao lembrar-se do encontro da manhã, mas logo se recompôs. Não podia se dar ao luxo de deixar aquela memória afetar seu trabalho. O pequeno apartamento nos fundos do restaurante, que Dona Zefa alugava a um preço simbólico, havia se tornado seu refúgio nos últimos 2 anos. Era simples, mas limpo e acolhedor, decorado com artesanato local e fotografias de apresentações de dança. Um lugar onde Helena podia ser ela mesma, longe dos olhares, julgadores da alta sociedade mineira que um dia a considerou a nora perfeita. Durante sua pausa de almoço, sentada na pequena cozinha dos funcionários, Helena permitiu-se reviver o momento em que sua vida mudara drasticamente.
A discussão com Ricardo sobre suas constantes ausências, as palavras não ditas, a descoberta da gravidez no dia seguinte à sua partida e a perda devastadora que se seguiu. Suas mãos tremeram levemente ao tocar a xícara de chá de camomila. Você está mais pálida que o normal, observou Maria, a cozinheira, colocando um prato generoso de comida à sua frente. Aconteceu alguma coisa na apresentação de hoje? Helena hesitou, brincando com o guardanapo. Eu o vi, Maria. Ricardo apareceu na praça. O silêncio que se seguiu foi pesado como as nuvens de tempestade que se formavam no céu de ouro preto. Maria, que conhecia cada detalhe da história de Helena, sentou-se ao seu lado, suas mãos calejadas pelo trabalho na cozinha, segurando as mãos trêmulas da amiga. E o que ele fez? Nada, Helena respondeu, sua voz carregando uma mistura de alívio e decepção. Ficou lá parado, me olhando como se eu fosse uma aparição, e eu continuei dançando. O restante do expediente transcorreu em uma névoa de atividades automáticas. Helena servia as mesas, sorria para os clientes e anotava pedidos. Mas sua mente continuava voltando para a expressão de Ricardo ao ver sua barriga. Havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar, algo além do choque inicial. Ao final do dia, enquanto ajudava a organizar as mesas para o jantar, Helena notou um movimento estranho através das janelas do restaurante. Um carro preto, idêntico ao de Ricardo, passou lentamente pela rua. Seu coração acelerou, mas ela forçou-se a continuar seu trabalho. Não podia permitir que ele desestabilizasse sua vida novamente. Em seu apartamento, mais tarde, Helena sentou-se na pequena varanda que dava para o quintal do restaurante. O som distante dos ensaios de carnaval misturava-se ao barulho dos pratos sendo lavados na cozinha industrial. Seus pés descalços, ainda doloridos da apresentação da manhã, balançavam levemente enquanto ela acariciava a barriga. Não se preocupe, pequeno, murmurou para seu bebê. Dessa vez será diferente. Você tem a mim, tem a Dona Zefa, a Maria, uma família inteira que já te ama. O telefone tocou fazendo-a sobressaltar. O número era desconhecido, mas algo em seu íntimo já sabia quem seria. Deixou tocar até cair na caixa postal. Segundos depois, uma mensagem de texto. Precisamos conversar, Helena. Por favor. Ela observou a tela do celular por longos minutos, seus dedos coçando para responder, para gritar através de mensagens tudo que guardara por 5 anos. Mas não. Sua vida agora era outra, construída com suor, dança e a gentileza de estranhos que se tornaram família. Ricardo era parte de um passado que ela precisara enterrar para sobreviver. O som de passos no corredor a fez levantar-se rapidamente. Através da fresta da porta, viu novamente o terno italiano impecável. Seu coração disparou quando os passos pararam em frente ao seu apartamento. Por um momento que pareceu uma eternidade, nada aconteceu. Então o som dos passos se afastando cada vez mais distante. Quando finalmente teve coragem de abrir a porta, encontrou apenas um envelope branco no chão. Dentro, um cheque com um valor que fez suas mãos tremerem e um bilhete simples. Para o bebê, sem compromissos, sem cobranças. Helena olhou para o cheque por longos minutos, sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Com um movimento decidido, rasgou tanto o cheque quanto o bilhete em pequenos pedaços, deixando-os cair na lixeira da cozinha. Não precisava da caridade de Ricardo. Havia aprendido da maneira mais difícil que dependência emocional e financeira eram duas faces da mesma moeda. O bebê mexeu em seu ventre como se concordasse com sua decisão. Helena sorriu, voltando para a varanda. As luzes de ouro preto começavam a se acender, pintando a cidade histórica com tons dourados. Em algum lugar, os tambores do carnaval continuavam seu ensaio incessante, lembrando-a que a vida, assim como a dança, era um movimento constante de avanços e recuos.
Amanhã é outro dia, sussurrou para si mesma, observando as primeiras estrelas surgirem no céu de Minas Gerais. No restaurante abaixo, Dona Zefa começava a cantar uma antiga canção de ninar. Sua voz rouca, carregando a sabedoria de quem já viu muitas histórias de amor e perda se desenrolarem sob o céu de ouro preto. Ricardo observava a cidade histórica através das janelas amplas de seu escritório, no último andar do único prédio comercial moderno de Ouro Preto. O contraste entre o vidro espelhado e os casarões coloniais parecia zombar dele, refletindo a dualidade de sua própria vida. Há 5 anos, suas decisões haviam sido tão frias e impessoais quanto o aço e o vidro que o cercavam. Agora, o calor das pedras antigas da cidade parecia chamá-lo de volta a uma realidade mais humana. Os documentos da incorporação do novo condomínio precisam de sua assinatura, Sr. Mendes, anunciou sua secretária, depositando uma pasta sobre sua mesa de mármore negro. Ricardo apenas assentiu, seus pensamentos ainda presos na imagem de Helena dançando na praça, sua barriga redonda desafiando tudo o que ele acreditava saber sobre seu passado. Pegou o celular pela 10ª vez naquela manhã, relendo a mensagem não respondida que enviara na noite anterior. O visto azul indicava que ela havia lido, mas o silêncio era sua única resposta. Descobrira através de seus contatos que ela trabalhava nos Sabores de Minas, um restaurante tradicional que ficava a apenas 3 quadras dali. A tentação de aparecer para almoçar era quase irresistível. Cancele minha reunião das 2, instruiu a secretária através do interfone. E tente descobrir quem é o médico que está acompanhando a gravidez dela. Senhor, a secretária hesitou. Tem certeza que devemos nos envolver? A dona Adelina... Minha mãe não precisa saber de nada ainda. Cortou Ricardo, sua voz mais áspera do que pretendia. As palavras de sua mãe de 5 anos atrás ainda ecoavam em sua mente. Ela nunca será uma de nós, Ricardo. Quanto mais cedo você perceber isso, melhor para todos. Afrouxando a gravata italiana, Ricardo permitiu-se lembrar do dia em que conheceu Helena. Ela se apresentava em um festival de cultura popular no Largo do Rosário, seus pés descalços, movendo-se com uma graça que o hipnotizou instantaneamente. Na época, seu império imobiliário estava apenas começando, e ele ainda se permitia momentos de espontaneidade. Aproximou-se dela após a apresentação, encantado com sua risada fácil e sua paixão pela cultura brasileira. O casamento, menos de 1 ano depois, foi um escândalo na alta sociedade mineira. A dançarina de origem humilde e o herdeiro das incorporações Mendes. Sua mãe compareceu à cerimônia com um sorriso artificial e palavras açucaradas que mal escondiam seu desprezo. Por 2 anos, Ricardo acreditou que poderia equilibrar os 2 mundos, o dos negócios com suas exigências implacáveis e o da arte e simplicidade que Helena representava. Mas as ausências começaram a se acumular. Viagens de negócios, cada vez mais longas, jantares importantes que ela não podia acompanhar porque não saberia se portar adequadamente, segundo sua mãe. A gota d'água foi quando Helena sugeriu abrir uma escola de danças folclóricas com o dinheiro que haviam economizado. O sonho dela parecia tão pequeno diante dos empreendimentos milionários que ele negociava diariamente. Sr. Mendes? Voz da secretária o trouxe de volta ao presente. O Dr. Martins, do Hospital Santa Casa, confirmou que a senhora Helena tem consulta marcada para amanhã às 10 horas. Ricardo sentiu um aperto no peito. Hospital público. Ela estava fazendo o pré-natal. Pelo SUS, quando ele poderia proporcionar o melhor atendimento particular do país. O cheque rasgado que o porteiro do restaurante relatou ter visto no lixo era prova de que ela não aceitaria sua ajuda facilmente. Levantou-se abruptamente, pegando o paletó. Precisava caminhar, pensar.
As ruas de paralelepípedos de ouro preto sempre o ajudavam a clarear a mente. Sem perceber, seus pés o levaram até a praça onde a encontrara dançando. O chapéu gasto ainda estava lá, agora nas mãos de outro artista de rua. Uma senhora vendendo quitandas típicas mineiras o observava com curiosidade. Procurando a moça da dança, moço. Ricardo assentiu, surpreso com a perspicácia da senhora. Ela é um anjo, sabe? Todo o dinheiro que ganha aqui divide com os outros artistas que têm filhos. Mesmo grávida, nunca deixa de ajudar ninguém. A senhora o estudou por um momento. O senhor é o pai? A pergunta o atingiu como um soco. Pai. A palavra que ele nunca imaginara associar a si mesmo, agora pairava sobre sua cabeça como uma responsabilidade monumental. Não sei, respondeu honestamente, mas quero fazer a coisa certa. A coisa certa? A senhora riu suavemente. Nem sempre é a mais óbvia, moço. Às vezes, fazer a coisa certa é simplesmente respeitar o espaço do outro. Ricardo comprou todas as quitandas da senhora, distribuindo-as entre os artistas da praça. Voltou para seu escritório com passos pesados, a simplicidade da sabedoria popular contrastando com a complexidade de sua situação. Na mesa, uma correspondência chamou sua atenção. O convite oficial de seu noivado com Marina Guimarães, herdeira de uma das maiores construtoras de São Paulo. Um acordo comercial disfarçado de união romântica, arquitetado por sua mãe há meses. Sua assinatura era esperada até o final da semana. O sol da tarde começava a se pôr, pintando os telhados coloniais com tons de dourado e vermelho. De seu escritório, Ricardo podia ver o movimento nos sabores de Minas. Uma figura familiar, em avental, servia as mesas com graça, mesmo com a barriga proeminente. Seu coração se apertou ao perceber que, mesmo após 5 anos, conhecia cada gesto, cada movimento seu. Pegou o telefone mais uma vez, digitando uma nova mensagem. Não, estou pedindo para voltar. Só quero ajudar com o bebê. Por favor, me deixe fazer isso. Enviou antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio quase instantaneamente. Não preciso da sua ajuda. Nem eu, nem meu filho. Filho. A palavra ecoou em sua mente enquanto observava a cidade histórica se preparando para mais uma noite. Os sinos da Igreja do Pilar começaram a tocar, anunciando a hora da Ave Maria. Ricardo fechou os olhos, deixando que o som secular o envolvesse. Pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se sentir completamente o peso de suas escolhas. A quinta-feira amanheceu com o movimento típico dos sabores de Minas. O aroma do café recém-coado misturava-se ao cheiro de pão de queijo saindo do forno, enquanto Helena organizava as mesas para mais um dia de trabalho. Sua consulta pré-natal havia sido remarcada para a tarde, dando-lhe tempo suficiente para cobrir o horário do almoço, quando o restaurante mais precisava dela. Tem certeza que não quer que eu vá com você ao médico? Perguntou Maria, arrumando uma travessa de caldo de mandioca na cozinha. Não é bom ficar andando sozinha nesse calor. Helena sorriu, ajustando o avental sobre a barriga cada vez mais visível. Não se preocupe, Dona Zefa já se ofereceu para ir comigo. Ela não mencionou que havia encontrado flores em sua porta naquela manhã, sem cartão, mas com um endereço, de uma clínica particular rabiscado em um papel. O sino da porta tocou, anunciando o primeiro cliente do dia. Helena respirou fundo, compondo seu melhor sorriso profissional, que congelou ao ver quem entrava. Ricardo, vestindo um terno azul, marinho que provavelmente custava mais que 6 meses de seu salário, parecia deslocado entre as mesas de madeira rústica e as toalhas xadrez. Mesa para um, ele disse, sua voz controlada, como se estivesse em uma de suas reuniões de negócios. Helena sentiu o bebê se mexer, como se respondesse à voz do pai. Com as mãos ligeiramente trêmulas, conduziu-o até uma mesa no canto, longe das janelas.
O cardápio está na mesa, falou secamente, virando-se para sair. Helena, chamou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Precisamos conversar sobre a consulta de hoje. Ela congelou, voltando-se lentamente. Como você... Tenho meus contatos, respondeu ele, desfazendo o nó da gravata. Por favor, deixe-me pagar por um médico particular. O bebê merece o melhor atendimento possível. O restaurante começava a encher, outros clientes entrando para o almoço. Helena sentiu o olhar preocupado de Maria da cozinha. Não, respondeu firmemente. Não preciso do seu dinheiro nem da sua preocupação tardia. O que vai querer para o almoço? Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente alinhados. O que você recomendar? Caldo de mandioca, então, ela respondeu, um brilho perigoso nos olhos. É a especialidade da casa. 15 minutos depois, Helena retornou com uma tigela fumegante. O aroma rico do caldo preenchia o ar ao redor da mesa. Com um movimento que pareceu acidental para todos, exceto para os dois, ela deixou a tigela inclinar-se levemente, derramando parte do líquido quente sobre o terno impecável de Ricardo. Oh, me desculpe, disse ela, sua voz pingando falsa preocupação enquanto pegava um guardanapo. Deve ser o peso da barriga afetando meu equilíbrio. Ricardo permaneceu imóvel, observando a mancha se espalhar pelo tecido italiano. Seus olhos encontraram os dela, e por um momento Helena viu um lampejo do homem por quem se apaixonara, aquele que ria de seus pequenos atos de rebeldia, que admirava sua força de espírito. Tudo bem, ele respondeu, um meio sorriso surgindo no canto de seus lábios. Eu mereci isso. O momento foi interrompido por uma voz estridente vinda da entrada do restaurante. Ricardo, o que você está fazendo neste estabelecimento? Adelina Mendes, impecável em seu conjunto Chanel, parecia uma pintura moderna em meio ao ambiente rústico do restaurante. Seus olhos percorreram o local com mal disfarçado desdém antes de se fixarem na barriga de Helena. Mãe, Ricardo, levantou-se abruptamente a mancha em seu terno esquecida. O que faz aqui? Vim buscar você para o almoço com os Guimarães, respondeu ela, sem tirar os olhos de Helena. Marina está nos esperando no Vila Rica Palace. Seu olhar finalmente voltou-se para o filho. Mas vejo que você tem assuntos mais interessantes para resolver. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto. Marina Guimarães. O nome da noiva de Ricardo havia aparecido nas colunas sociais que ela tentava evitar. Sem dizer uma palavra, virou-se para voltar à cozinha, mas a voz de Adelina a deteve. Quanto? Como? Helena voltou-se, confusa. Quanto quer para desaparecer? Para criar essa criança longe daqui, onde não possa afetar o futuro do meu filho? Adelina abriu a bolsa de grife, sacando seu talão de cheques. Todos têm seu preço. Oh, querida, qual é o seu? O silêncio caiu sobre o restaurante como uma tempestade de verão, repentino e sufocante. Os outros clientes pararam de comer, observando a cena com interesse mal disfarçado. Na cozinha, Maria segurava Dona Zefa, impedindo-a de intervir. Mãe, chega! A voz de Ricardo cortou o ar como uma navalha. Mas Helena ergueu a mão, silenciando-o. Com passos firmes, aproximou-se de Adelina até ficarem face a face. 5 anos atrás, a senhora conseguiu me afastar porque eu era jovem e insegura o suficiente para acreditar que não merecia seu filho. Hoje, a senhora não tem esse poder. Virando-se para Ricardo, continuou. E você? O almoço está na conta da casa. Considere uma pequena retribuição pelos anos de pensão que nunca precisei cobrar. Com dignidade, Helena caminhou até o caixa, removeu seu avental e o depositou sobre o balcão. Dona Zefa, vou precisar sair mais cedo hoje. Tenho uma consulta importante no posto de saúde. Ao passar pela porta, ainda ouviu Adelina dizer algo sobre escândalo e discrição,
mas não se importou. O sol de Ouro Preto a recebeu com seu calor familiar. E pela primeira vez em dias, Helena sentiu-se verdadeiramente forte. No final da rua, um grupo de músicos ensaiava para o carnaval que se aproximava. O som dos tambores parecia ecoar o batimento de seu coração e do bebê, uma música que falava de resistência, de raízes profundas e da força que vem não do dinheiro ou do status, mas da certeza de quem se é. A celebração do Dia de Finados em Ouro Preto sempre carregava um ar peculiar, misturando a solenidade católica com as tradições populares mineiras. Na Praça Tiradentes, os preparativos para as apresentações culturais estavam a todo vapor, com Helena coordenando um grupo de dançarinos para a performance especial que aconteceria ao entardecer. "Você não acha que deveria descansar um pouco?" perguntou João, um dos músicos mais velhos do grupo, observando o suor que escorria pela testa de Helena enquanto ela demonstrava os passos para os dançarinos mais jovens. "Estou bem", respondeu ela, embora sentisse uma leve tontura. "Precisamos estar prontos para hoje à noite. É nossa maior apresentação desde o início da gravidez." O dia avançava e o calor de novembro castigava a cidade histórica. Helena havia ignorado as dores nas costas que começaram pela manhã, atribuindo-as ao cansaço normal da gravidez. Seu vestido tradicional, adaptado para acomodar a barriga de 7 meses, já estava úmido de suor. À medida que o sol começava a se pôr, a praça foi se enchendo. Turistas e moradores locais se misturavam, criando um público considerável. Entre eles, parcialmente escondido atrás de uma coluna colonial, estava Ricardo. Desde o incidente no restaurante 3 semanas atrás, ele havia mantido distância, mas Helena ocasionalmente percebia sua presença discreta durante suas apresentações. A música começou, um arranjo tradicional que falava sobre a conexão entre os vivos e os mortos, típica da data. Helena conduziu o grupo em movimentos suaves, que contavam histórias antigas através da dança. Seu corpo, apesar do peso extra da gravidez, ainda mantinha a graciosidade que a tornara conhecida na cidade. Foi durante uma sequência particularmente complexa que ela sentiu a primeira pontada forte. Diferente das dores anteriores, esta parecia irradiar por todo o seu corpo. Sua visão embaçou por um momento, mas ela forçou-se a continuar dançando. "Helena!", sussurrou uma das dançarinas mais próximas, notando sua palidez repentina. "Estou..." Helena não conseguiu completar a frase. O mundo começou a girar, as luzes da praça se transformando em borrões dourados. Seus joelhos cederam e, pela primeira vez em sua carreira como dançarina, ela perdeu completamente o equilíbrio. O som de passos apressados e vozes alarmadas pareciam vir de muito longe. Antes que seu corpo atingisse o chão de pedras, sentiu braços fortes a amparando. O perfume familiar invadiu seus sentidos. Uma mistura de sândalo e alguma essência cara que ela nunca conseguira identificar. "Chamem uma ambulância!" A voz de Ricardo soou próxima ao seu ouvido, carregada de uma preocupação que ela não ouvia há anos. "Não!" Ela tentou protestar, sua voz fraca. "O posto de saúde, nem pensar!" Ele cortou, já a carregando, em direção ao seu carro. "O Santa Rita é o melhor hospital da região e fica a 10 minutos daqui." Helena queria argumentar, dizer que não precisava de sua ajuda ou de hospitais caros, mas outra onda de dor a impediu. Seu corpo agiu por instinto, agarrando-se à camisa de Ricardo enquanto ele a colocava cuidadosamente no banco do passageiro. A viagem até o hospital passou como um borrão de luzes e sons. Helena oscilava entre a consciência e a semiconsciência, vagamente registrando a voz de Ricardo ao telefone, organizando sua chegada ao hospital. Em algum momento, sentiu sua mão sendo segurada com força, um gesto tão familiar que doía. "Vai ficar tudo bem", ele repetia,
mais para si mesmo do que para ela. Não vou deixar nada acontecer com vocês dessa vez. Dessa vez. As palavras ecoaram na mente nebulosa de Helena, trazendo à tona memórias da primeira gravidez, daquela noite terrível quando o sangramento começou e ela estava sozinha. O medo de reviver aquela experiência a fez apertar ainda mais a mão de Ricardo. No hospital, uma equipe já os aguardava. Helena foi rapidamente transferida para uma maca, enquanto uma enfermeira coletava seus dados. Ricardo respondia às perguntas médicas com uma precisão surpreendente. Seu tipo sanguíneo, alergias, histórico familiar. Como você sabe tudo isso? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Eu nunca esqueci. Ele respondeu simplesmente. Seus olhos fixos nos monitores que começavam a registrar os sinais vitais dela e do bebê. As horas seguintes foram um turbilhão de exames e procedimentos. O diagnóstico final, pré-eclâmpsia em estágio inicial, agravada pelo esforço físico excessivo. O médico foi enfático. Repouso absoluto pelos próximos 2 meses, no mínimo. Mas as apresentações... Helena começou a protestar. Não há discussão, o médico cortou, olhando significativamente para Ricardo. A senhora precisa de monitoramento constante e repouso total. Caso contrário, tanto a sua vida quanto a do bebê estarão em risco. Quando finalmente ficaram sozinhos no quarto de hospital, um silêncio pesado se instalou entre eles. Helena observava a cidade histórica através da janela, as luzes noturnas de Ouro Preto criando um cenário quase mágico. Eu posso ajudar, Ricardo falou finalmente, sua voz mais suave do que ela se lembrava. Não por obrigação ou culpa, mas porque quero, porque preciso. Helena virou o rosto para encará-lo, notando as olheiras profundas e a gravata desalinhada. Por um momento viu novamente o homem que conhecera anos atrás, aquele que se encantara com uma dançarina descalça em uma praça de cidade histórica. Não posso parar de trabalhar, ela disse por fim. O aluguel, as contas... Deixa eu cuidar disso. Ele interrompeu, inclinando-se na cadeira ao lado da cama. Não como seu ex-marido, não como o pai do bebê, mas como alguém que... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Como alguém que nunca deixou de se importar. O monitor cardíaco registrou uma pequena alteração nos batimentos quando Helena sentiu o bebê se mexer, como se respondesse às palavras do pai. Lá fora, os sinos da igreja começavam a tocar, anunciando o fim das celebrações do dia de finados. Tudo bem, ela respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro, mas com uma condição. Ricardo inclinou-se para a frente, atento. Isso não muda nada entre nós, ela continuou, sua mão inconscientemente protetora sobre a barriga. É apenas um acordo temporário. Ele assentiu, um pequeno sorriso surgindo no canto de seus lábios. Um acordo temporário, repetiu, sabendo assim como ela que nada relacionado a eles jamais fora realmente temporário. O apartamento nos fundos dos Sabores de Minas parecia estranhamente silencioso, sem o constante vai e vem de Helena. Do seu lugar na cama, onde estava confinada por ordens médicas, ela podia ouvir apenas o tilintar distante de pratos e o burburinho abafado das conversas do restaurante. Uma semana de repouso forçado já a estava deixando inquieta. Trouxe seu almoço, anunciou Dona Zefa entrando no quarto com uma bandeja. E tem uma pilha de papéis que aquele seu ex-marido mandou para você assinar. Helena suspirou, ajustando-se contra os travesseiros. O acordo com Ricardo estava se mostrando mais complicado do que imaginara. Ele havia insistido em pagar por uma enfermeira para monitorá-la durante o dia, além de cobrir todas as despesas médicas e garantir que ela recebesse seu salário normal do restaurante, mesmo sem trabalhar. Ele também deixou isso, continuou Dona Zefa, colocando um envelope pardo sobre a cama.
Disse que são os termos do acordo que vocês conversaram. Com dedos ligeiramente trêmulos, Helena abriu o envelope. Dentro, encontrou um contrato meticulosamente redigido, estabelecendo os termos de suporte financeiro durante sua gravidez. O valor mensal proposto fez seus olhos se arregalarem. Ele ficou maluco, murmurou, passando os olhos pelos detalhes. Isso é mais do que eu ganho em 6 meses. E tem algo errado nisso? Perguntou Dona Zefa, sentando-se na beirada da cama. Ele tem dinheiro, o bebê é dele e você precisa de cuidados. Helena dobrou o contrato cuidadosamente. O dinheiro nunca foi o problema, Dona Zefa. Foi a forma como eles me fizeram sentir inferior por não ter nascido no mundo deles. A conversa foi interrompida por batidas na porta. Para surpresa de ambas, não era a enfermeira, mas Marina Guimarães quem entrou no pequeno quarto. A noiva de Ricardo, impecável em seu vestido de grife, parecia deslocada no ambiente. Simples. Podemos conversar? Pediu Marina, seu tom surpreendentemente gentil. A sós, se possível. Dona Zefa lançou um olhar protetor para Helena antes de sair, deixando as duas mulheres em um silêncio carregado de tensão. Imagino que você deve me odiar, começou Marina, sentando-se na única cadeira do quarto. Não, respondeu Helena sinceramente. Não posso odiar alguém que não conheço. Marina sorriu, um sorriso triste que não alcançou seus olhos. Sabe por que concordei com esse casamento arranjado? Porque achei que seria mais fácil do que enfrentar minha família sobre quem eu realmente amo. Helena inclinou-se ligeiramente para a frente, intrigada. Há 3 anos me apaixonei por uma pianista, continuou Marina. Ela toca na Filarmônica de São Paulo. Minha família... Bem, você pode imaginar a reação deles. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior, menos tenso, mais compreensivo. Por que está me contando isso? Perguntou Helena finalmente. Porque quero que você saiba que não sou sua inimiga. Na verdade, Marina hesitou. Vim propor um acordo. Eu deixo o caminho livre para você e Ricardo. E você me ajuda a convencer ele a cancelar esse casamento sem criar um escândalo que prejudicaria nossas famílias. Antes que Helena pudesse responder, vozes alteradas no corredor chamaram a atenção de ambas. A porta se abriu abruptamente, revelando Adelina Mendes. Então é aqui que você se esconde, Marina? Confraternizando com ela? O desprezo na voz de Adelina era palpável. Dona Adelina, Helena se pronunciou, sua voz firme apesar do cansaço. Esta é minha casa e a senhora não foi convidada. Sua casa? Adelina riu sem humor. Um quartinho nos fundos de um restaurante? É isso que você quer para meu neto? Mãe! A voz de Ricardo soou da porta, fazendo todos se voltarem. Chega! Ele entrou no quarto, os olhos fixos em Helena. Vim trazer os resultados dos últimos exames, explicou, ignorando deliberadamente a presença da mãe e da noiva. A impressão está estabilizando. Ricardo, Adelina tentou intervir. Precisamos discutir... Não, mãe, ele a cortou. A única coisa que precisamos discutir é como a senhora vai parar de interferir na minha vida e na de meu filho. O choque no rosto de Adelina seria cômico em outras circunstâncias. Marina, por sua vez, levantou-se silenciosamente, lançando um último olhar significativo para Helena antes de sair. No pequeno quarto agora lotado, o ar parecia pesado com palavras não ditas e verdades há muito suprimidas. Helena observava a cena com uma estranha sensação de déjà-vu, relembrando outras discussões, outros momentos em que se sentira um peão em um jogo de xadrez que não escolhera jogar. Vou ser clara, disse Adelina, recuperando a compostura. Se você insistir nessa aproximação, pode esquecer sua herança. A empresa, as propriedades, tudo. Ricardo riu, um som amargo que Helena nunca ouvira antes.
A senhora acha que ainda tem esse poder sobre mim? Que pode me manipular com ameaças, como fez há 5 anos? A revelação pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. Helena sentiu seu coração acelerar, o monitor cardíaco ao lado da cama, registrando a alteração com um bip insistente. Todos precisamos nos acalmar, interveio Ricardo, notando a alteração nos sinais vitais de Helena. Mãe, por favor, saia. Marina, podemos conversar sobre o cancelamento do noivado amanhã no escritório. Quando finalmente ficaram sozinhos, o silêncio voltou a dominar o pequeno quarto. Lá fora, a tarde de ouro preto começava a dar lugar ao crepúsculo, pintando as paredes com tons dourados que lembravam os dias mais felizes do passado. Você nunca me contou, disse Helena suavemente, sobre a manipulação dela. Ricardo sentou-se na cadeira recém-desocupada, parecendo subitamente exausto. Por que me envergonhava ter sido fraco o suficiente para ceder? Para acreditar que você seria mais feliz sem mim e meu mundo complicado. O bebê escolheu esse momento para se mexer, como se quisesse participar da conversa. Helena levou a mão à barriga instintivamente, um gesto que não passou despercebido por Ricardo. Dessa vez será diferente, ele prometeu, sua voz carregando uma determinação que ela não ouvia há anos. Não por mim, não por você, mas por ele ou ela. Helena assentiu levemente, permitindo-se pela primeira vez em muito tempo considerar a possibilidade de que algumas promessas quebradas podiam ser refeitas e que alguns caminhos, por mais distantes que parecessem, podiam se reencontrar. A mansão dos Mendes, situada no ponto mais alto de Ouro Preto, resplandecia com a decoração natalina. Milhares de luzes cintilavam contra a arquitetura colonial restaurada, e o aroma de quitutes típicos mineiros escapava pelas janelas abertas. Helena permaneceu alguns minutos dentro do táxi, observando o movimento de funcionários entrando e saindo com bandejas e arranjos. Ainda podemos voltar para casa, ofereceu Dona Zefa, que insistira em acompanhá-la. Fazer nossa própria ceia no restaurante. Helena ajustou o vestido verde escuro que comprara especialmente para a ocasião. Simples, mas elegante, acomodando sua barriga de 8 meses com graça. Não, respondeu, reunindo coragem. Preciso enfrentar isso. O convite para organizar a ceia de Natal da família Mendes chegara há 2 semanas, através de Marina, que continuava surpreendentemente presente em sua vida desde a conversa no quarto. A ideia era que Helena, com seu conhecimento de culinária mineira tradicional, supervisionasse o cardápio e a organização. Uma ponte entre os 2 mundos, Marina sugerira. Ricardo as aguardava no topo da escadaria. Seu sorriso ao ver Helena iluminou seu rosto de uma maneira que ela não via há anos. Você está linda, ele disse simplesmente, oferecendo o braço para ajudá-la a subir os degraus. A mansão por dentro era um estudo em contrastes. A decoração moderna e sofisticada competia com elementos coloniais preservados, criando um ambiente que parecia simbolizar o próprio conflito entre tradição e modernidade, que marcava a vida dos Mendes. Na cozinha principal, uma pequena multidão de funcionários trabalhava sob a supervisão de um chefe francês que Helena reconheceu de revistas de gastronomia. Ele a recebeu com um misto de curiosidade e ceticismo profissional. Madame Helena, cumprimentou formalmente. Ouvi muito sobre suas especialidades regionais. Chef Pierre concordou em incorporar alguns pratos tradicionais mineiros ao menu, explicou Ricardo, sua mão ainda gentilmente apoiando o cotovelo de Helena. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Helena movimentava-se entre as cozinhas, orientando o preparo de pratos que aprendera com Dona Zefa. Tutu de feijão, leitão à pururuca, peru recheado com farofa de ora pronobis. O chefe francês, inicialmente resistente,
começou a demonstrar interesse genuíno em suas técnicas. "Como você consegue essa textura no tutu?" perguntou ele, provando uma colherada do prato. "Segredo de família." Helena sorriu, trocando um olhar cúmplice com Dona Zefa. À medida que a noite avançava, os convidados começaram a chegar. A nata da sociedade mineira desfilava em trajes de festa, suas joias refletindo as luzes das árvores de Natal, estrategicamente posicionadas. Helena observava tudo de um canto da cozinha, sentindo-se simultaneamente parte e alheia a todo aquele luxo. "Está na hora do jantar ser servido", anunciou Ricardo, reaparecendo na cozinha. Para surpresa de Helena, ele estava carregando um avental. "E você vai se sentar à mesa principal comigo." "Ricardo, não acho que seja apropriado." "É o lugar da mãe do meu filho", ele interrompeu suavemente, "e da mulher que fez essa ceia acontecer." A entrada no salão principal foi como mergulhar em um mundo diferente. Cristais, prataria e porcelana fina refletiam a luz dourada dos candelabros. Os convidados, ao notarem sua presença ao lado de Ricardo, iniciaram um burburinho discreto, mas perceptível. Adelina, sentada à cabeceira da mesa, parecia ter engolido algo particularmente azedo. Ao seu lado, Marina sorria encorajadoramente, sua mão discretamente entrelaçada com a de uma mulher elegante que Helena reconheceu das fotos como a pianista da Filarmônica. O jantar começou com um brinde tradicional. Ricardo, de pé, ergueu sua taça de champanhe, enquanto Helena segurava um copo de suco de uva. "Este Natal", ele começou, sua voz clara e firme, "é sobre família. Não apenas a família que herdamos, mas a família que escolhemos criar." Seus olhos encontraram os de Helena. "E sobre tradições. Não apenas aquelas que preservamos, mas as novas que ousamos estabelecer." O discurso foi recebido com aplausos educados e mais alguns sussurros. Helena podia sentir os olhares avaliativos sobre ela, medindo cada gesto, cada palavra. Era o mesmo escrutínio que enfrentara anos atrás, quando ainda era a noiva improvável do herdeiro dos Mendes. À medida que os pratos eram servidos, no entanto, algo começou a mudar. Os comentários sobre a comida eram cada vez mais entusiasmados. Helena ouvia trechos de conversas sobre como o cardápio conseguira unir a sofisticação francesa com o aconchego da culinária mineira. "Essa farofa", comentou uma senhora idosa 2 cadeiras depois de Adelina, "me lembra a que minha avó fazia na fazenda." Foi durante a sobremesa, um pudim de queijo com calda de goiabada, que o momento mais tenso da noite ocorreu. Uma prima distante de Ricardo, já com algumas taças de vinho a mais, decidiu expressar sua opinião. "Então, Helena, deve ser um alívio estar de volta ao luxo, não? Depois de... Bem, você sabe." O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sentiu Ricardo tensionar ao seu lado, mas antes que ele pudesse intervir, ela respondeu, "Na verdade," sua voz calma e clara, "aprendi que luxo tem muitas definições. Pode estar em uma mansão com cristais franceses ou na simplicidade de um restaurante onde todos são tratados como família. Pode estar em um anel de diamantes." Ela tocou suavemente sua barriga, ou no milagre de carregar uma nova vida. O bebê escolheu esse momento para dar um chute particularmente forte, fazendo Helena sorrir. Ricardo, sem se importar com os olhares, colocou sua mão sobre a dela. Para surpresa de todos, foi Adelina quem quebrou o silêncio. "O pudim", ela disse, sua voz carregando uma emoção inesperada, "está exatamente como o que minha mãe fazia. Pensei que nunca mais provaria algo assim." O resto da noite fluiu de maneira mais suave. Quando os convidados começaram a se despedir, Helena encontrou-se no Jardim dos Fundos, descansando os pés inchados em um banco de pedra. Ricardo a encontrou lá, trazendo uma xícara de chá de camomila.
Você foi incrível hoje, ele disse, sentando-se ao seu lado. Foi mais fácil do que da última vez, ela admitiu. Talvez porque agora eu saiba quem sou. Acima deles, o céu de ouro preto estava salpicado de estrelas e o sino da igreja matriz tocava anunciando a missa do galo. Helena permitiu-se recostar levemente contra Ricardo, sentindo o calor familiar de seu corpo. Feliz Natal! Ele sussurrou, sua mão encontrando a dela sobre a barriga, onde seu filho se mexia suavemente. Feliz Natal! Ela respondeu, percebendo que às vezes o verdadeiro milagre do Natal não estava nas luzes ou nos presentes, mas na capacidade do coração de se abrir para novas possibilidades, mesmo quando marcado por antigas cicatrizes. O ano novo chegou trazendo complicações. Helena acordou na madrugada do dia 31 com dores agudas e uma sensação de que algo estava errado. Dona Zefa, que dormia no quarto ao lado desde o início do repouso forçado, não hesitou em chamar a ambulância. É muito cedo, murmurava Helena repetidamente durante o trajeto até o hospital, suas mãos apertando a barriga como se pudesse manter o bebê seguro apenas com a força de sua vontade. Faltam quase 2 meses ainda. O Hospital Santa Rita, com suas paredes em tons pastéis e corredores silenciosos, tornou-se seu novo lar temporário. Os médicos diagnosticaram um agravamento da pré-eclâmpsia, exigindo monitoramento constante. Helena foi instalada em um quarto privativo, com vista para os morros históricos de Ouro Preto, uma cortesia que ela desconfiava ter o dedo de Ricardo. Na primeira manhã de sua internação, uma enfermeira diferente entrou no quarto, alto, usando um uniforme um pouco grande demais e com uma máscara cirúrgica que cobria boa parte de seu rosto. Havia algo familiar em seus movimentos. Bom dia, disse ele, sua voz abafada pela máscara, enquanto checava os monitores. Sou Paulo, voluntário do programa de assistência aos pacientes. Helena franziu a testa, estudando a figura. Havia algo na maneira como ele ajustava os equipamentos, um certo perfeccionismo nos gestos que... Ricardo! O enfermeiro congelou por um momento antes de lentamente baixar a máscara, revelando um sorriso envergonhado. Como você soube? Você sempre ajeita sua gravata do mesmo jeito que estava ajustando esses tubos. Ela respondeu entre divertida e exasperada. O que está fazendo aqui e vestido assim? Ricardo sentou-se na cadeira ao lado da cama, ainda usando o uniforme improvisado. Cancelei todas as reuniões dessa semana, mas sabia que você não ia querer me ver aqui oficialmente, então... Ele gesticulou para o uniforme. Então decidiu se disfarçar de enfermeiro? Isso deve ser ilegal de tantas formas diferentes. Na verdade, uma voz veio da porta, fazendo os dois se sobressaltarem. É apenas contra as regulamentações do hospital. A enfermeira-chefe Beatriz estava parada na entrada, braços cruzados, mas com um brilho divertido nos olhos. Senhor Mendes, o senhor não é o primeiro pai ansioso que tenta se disfarçar para ficar perto do filho, mas geralmente eles escolhem se passar por pessoal da limpeza. Enfermeiro é um pouco ambicioso. Helena não pôde conter uma risada, que logo se transformou em uma careta de desconforto quando o bebê se mexeu. Desculpe, Ricardo começou, levantando-se, mas Beatriz o interrompeu. Olha, vou fazer vista grossa para o disfarce, desde que o senhor não tente fazer nada técnico. Pode ficar como acompanhante, dar apoio emocional, essas coisas. Mas deixe o trabalho de enfermagem para os profissionais, ok? Depois que Beatriz saiu, um silêncio confortável se instalou no quarto. Ricardo, ainda no uniforme oversized, parecia quase vulnerável. Uma versão muito diferente do empresário impecável que o mundo conhecia. Por que não me contou que estava vindo ao hospital todos os dias? Perguntou Helena suavemente. Porque você é teimosa demais para aceitar minha presença abertamente. Ele respondeu com um meio sorriso. E porque, bem, às vezes é mais
Fácil ajudar quando ninguém está esperando nada de você. Os dias se transformaram em uma rotina estranhamente doméstica. Ricardo aparecia todas as manhãs, agora sem o disfarce, mas ainda com uma crachá de voluntário. Trazia livros, contava histórias do mundo lá fora e, principalmente, escutava. Helena se pegou compartilhando memórias dos últimos 5 anos, as dificuldades, as conquistas pequenas, os momentos de solidão. Sabia que guardei todas as críticas dos jornais sobre suas apresentações? Ele revelou uma tarde, enquanto a ajudava a caminhar pelo corredor como parte dos exercícios recomendados. Mesmo depois de tudo, Helena parou, apoiando-se na parede. Por quê? Porque nunca deixei de me orgulhar de você. Ele respondeu simplesmente. Da sua força, da sua arte. Mesmo quando acreditava que tinha feito a coisa certa, ao me afastar. Foi durante uma dessas caminhadas que Helena sentiu as primeiras contrações fortes. O monitor cardíaco começou a apitar insistentemente e a equipe médica rapidamente encheu o quarto. Ricardo foi empurrado para fora, seu rosto pálido de preocupação. Não é hora ainda, ele ouviu Helena dizer entre dentes cerrados. Não pode ser hora. As horas seguintes foram um borrão de tensão e espera. Ricardo alternava entre caminhar nervosamente pelo corredor e sentar com a cabeça entre as mãos, revivendo a culpa de 5 anos atrás. Dessa vez, porém, ele estava ali. Dessa vez, seria diferente. Já passava da meia-noite quando Beatriz saiu do quarto com um sorriso cansado. Conseguimos estabilizar, ela anunciou. Mas foram horas difíceis. Ela perguntou por você. Helena estava pálida, mas acordada quando ele entrou. O monitor mostrava batimentos cardíacos mais regulares e o soro gotejava lentamente. Você ficou, ela disse simplesmente. Sempre vou ficar, ele respondeu, sentando-se ao seu lado e pegando sua mão. Não como um enfermeiro disfarçado, não como um ex-marido arrependido, mas como alguém que finalmente entendeu o que é realmente importante. Lá fora, fogos de artifício começaram a explodir, anunciando a chegada do novo ano. Suas cores dançavam através da janela do hospital, iluminando o quarto com padrões efêmeros. Feliz Ano Novo, sussurrou Ricardo, seu polegar fazendo círculos suaves na palma da mão de Helena. Feliz Ano Novo, ela respondeu, permitindo-se pela primeira vez em muito tempo sentir-se verdadeiramente segura. O bebê se mexeu como se também quisesse participar da celebração, e ambos sorriram. Talvez, pensou Helena, observando o homem que um dia havia partido e agora se disfarçava de enfermeiro só para estar por perto. Alguns anos novos realmente traziam a possibilidade de recomeços. Fevereiro chegou com chuvas intensas típicas do verão mineiro. Helena, já em casa após a internação, organizava algumas caixas que Ricardo trouxera do apartamento onde moravam juntos. A ideia era separar itens para o bebê, já que muitas coisas haviam ficado guardadas após a separação. Tem certeza que quer fazer isso hoje? Perguntou Maria, observando Helena remexer nas caixas empoeiradas. Você ainda precisa descansar. Estou bem, respondeu Helena, embora sua voz tremesse levemente ao reconhecer alguns objetos. O médico disse que um pouco de atividade leve faz bem, desde que eu não exagere. Foi no fundo de uma das caixas, sob álbuns de fotografias e documentos antigos, que ela encontrou os cadernos. Encadernados em couro marrom, com as iniciais RM gravadas discretamente, eram os diários de Ricardo, algo que ela nem sabia, que ele mantinha. Sua primeira reação foi deixá-los de lado. Havia limites que, mesmo após a recente reaproximação, ela não se sentia confortável em ultrapassar. Mas uma folha solta entre as páginas chamou sua atenção. Era uma foto dela dançando na praça, tirada no dia em que se conheceram. Com dedos hesitantes, Helena abriu o primeiro diário. A data era de 7 anos atrás. Hoje vi algo extraordinário. O
Uma mulher dançando descalça na praça, como se o mundo ao redor não existisse. Seus movimentos contavam histórias que eu, criado entre balanços financeiros e reuniões de conselho, mal sabia que existiam. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava realmente vivo. As palavras a transportaram de volta àquele dia, ao primeiro olhar trocado, ao sorriso tímido de Ricardo, quando ele se aproximou para elogiar sua dança. Virando as páginas, encontrou mais entradas. Helena não entende o efeito que tem. Sobre mim, enquanto todos no escritório falam de fusões e aquisições, só consigo pensar na forma como ela fecha os olhos quando dança, como se estivesse ouvindo uma música que só ela consegue escutar. Mamãe disse que ela não é adequada para nossa família, como se houvesse um manual de adequação para o amor. Helena tem mais classe em seus pés descalços do que qualquer uma das socialites que mamãe tenta me apresentar. As entradas continuavam, documentando o namoro, o noivado, o casamento. Helena se viu sorrindo com as memórias, até chegar às páginas que antecediam a separação. Como posso ser bom o suficiente para ela? Helena merece alguém que possa dar atenção total, que entenda seu mundo, que dance com ela. Não um homem preso em intermináveis reuniões, afogado em responsabilidades que ela nem deveria ter que se preocupar. Mamãe tem razão. Estou sufocando o espírito livre dela com meu mundo de obrigações e aparências. Helena merece mais do que meio marido, meio amor, meia vida. Uma gota d'água caiu sobre a página e Helena percebeu que estava chorando. Todas aquelas noites esperando por ele, todas as tentativas de entender seu mundo, e o tempo todo ele estava se afastando não por falta de amor, mas por um sentimento distorcido de inadequação. Helena? A voz de Ricardo veio da porta fazendo-a se sobressaltar. Ele carregava mais algumas caixas, mas as deixou cair ao ver o que ela estava lendo. Onde você... Encontrei nas caixas, ela explicou suavemente, mostrando os diários. Porque nunca me disse como se sentia realmente. Ricardo se aproximou lentamente, sentando-se ao seu lado no chão. Porque era mais fácil me convencer de que você ficaria melhor sem mim do que admitir que eu estava com medo. Medo de não ser suficiente, de te prender em um mundo que não era o seu. Não era sua decisão para tomar sozinho. Helena respondeu, sua voz embargada. Eu escolhi você, escolhi nosso amor, com todos os desafios que vinham junto. Eu sei, ele sussurrou pegando um dos diários. Só percebi isso depois, quando era tarde demais. Quando você já tinha ido embora e eu continuava escrevendo sobre você, sobre nós, como se ainda estivesse tentando te manter viva em minhas palavras. Folheando mais algumas páginas, Helena encontrou entradas mais recentes. Vi Helena hoje, depois de 5 anos. Ela dançava na praça, exatamente como no dia em que a conheci. Mas agora ela carrega não só nossa história, mas uma nova vida, uma vida que eu, em minha covardia, quase perdi a chance de conhecer. O bebê mexeu como sempre fazia quando sentia a emoção de Helena. Ricardo, percebendo o movimento, colocou a mão sobre sua barriga. Encontrei isso também, disse. Helena mostrando a foto antiga. Por que guardou? Porque é como eu sempre te vejo, ele respondeu estudando a imagem. Livre, forte, verdadeira. Tudo que eu queria ser e tinha medo de não conseguir. Um trovão ribombou ao longe e a chuva começou a cair com mais força, criando uma cortina d'água na janela do pequeno apartamento. O som ritmado das gotas lembrava a percussão que acompanhava as danças de Helena. Sabe o que mais me machucou? Ela perguntou, fechando o diário. Não foi você partir. Foi você não confiar em mim o suficiente para compartilhar essas dúvidas, esses medos. E agora? A pergunta dele pairou no ar, carregada de significados não ditos. Helena pegou o outro diário, abrindo em uma página aleatória.
Talvez o verdadeiro amor não seja sobre ser suficiente, leu em voz alta. Talvez seja sobre crescer juntos, mesmo quando o caminho não é claro. Eu escrevi isso na semana passada, Ricardo admitiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Então você ainda escreve sobre nós? Sempre escrevi, ele respondeu, pegando sua mão. Mesmo quando tentava convencer a mim mesmo que tinha feito a escolha certa ao partir, nunca consegui parar de escrever sobre você, sobre nós, sobre tudo que poderia ter sido. E o que você escreve agora? Sobre segundas chances, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela. Sobre como às vezes precisamos perder algo precioso para entender seu verdadeiro valor. Sobre como alguns amores são fortes demais para serem contidos em um único capítulo da vida. Lá fora, a chuva continuava sua dança contra as janelas, mas dentro do pequeno apartamento, entre caixas de memórias e páginas de confissões há muito guardadas, algo novo começava a florescer. Algo construído não apenas sobre o amor do passado, mas sobre a compreensão mais profunda que só o tempo e a maturidade podem trazer. O hospital estava estranhamente silencioso naquela tarde de fevereiro. Helena aguardava os resultados de seus exames de rotina, folheando distraidamente uma revista antiga na sala de espera. O bebê estava mais quieto que o normal, como se também esperasse por algo. Podemos conversar? Helena ergueu os olhos para encontrar Marina parada à sua frente, elegante como sempre em um conjunto azul marinho. Mas havia algo diferente em sua postura, uma determinação nervosa que Helena nunca vira antes. Claro, respondeu indicando a cadeira ao lado. Está tudo bem? Marina sentou-se, suas mãos inquietas ajustando a alça da bolsa de grife. Não exatamente. O casamento está marcado para o final do verão e eu não posso mais continuar. Com isso, Helena endireitou-se na cadeira, subitamente alerta. Marina, deixa eu falar, por favor. Marina a interrompeu suavemente. O que vou te contar, apenas algumas pessoas sabem. Clara, a pianista que mencionei, não é apenas minha amiga. Estamos juntas há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante de passos no corredor do hospital e o bip ocasional de algum equipamento médico. O casamento com Ricardo, continuou Marina, sua voz mais firme agora, foi a solução que nossas famílias encontraram para manter as aparências. Uma fusão de empresas disfarçada de união romântica. Ricardo aceitou porque acho que ele também estava fugindo de algo, ou de alguém. Helena absorveu a informação lentamente, suas mãos descansando sobre a barriga. Por que está me contando isso agora? Porque cansei de viver pela expectativa dos outros. Clara e eu decidimos que vamos contar a verdade para nossas famílias. E Marina hesitou brevemente, porque Ricardo merece a mesma chance de ser e feliz que estou buscando para mim. Nesse momento, uma enfermeira se aproximou com uma prancheta. Senhora Helena, o médico vai atendê-la agora. Espere, pediu Marina, segurando gentilmente o braço de Helena quando ela fez menção de se levantar. Tem mais uma coisa. Ricardo não sabe que estou aqui, mas ele nunca deixou de te amar. Nos últimos meses, desde que te reencontrou, ele tem sido diferente, mais vivo, mais presente, mesmo que sempre distraído, como se finalmente tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo. Helena sentiu o bebê se mexer, como se respondesse às palavras de Marina. O que exatamente você está propondo? Um acordo? Marina sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Eu deixo o caminho livre, o que, francamente, será um alívio para todos os envolvidos. E você promete fazer Ricardo feliz. Ele merece alguém que o ame pelo que ele é, não pelo que sua família espera que ele seja. E quanto a você e Clara, vamos para Paris, Marina respondeu, seus olhos brilhando. A Filarmônica ofereceu uma posição permanente para ela, e
Sempre quis abrir minha própria galeria de arte, longe das expectativas da alta sociedade mineira. A enfermeira pigarreou discretamente, lembrando-as da consulta pendente. Helena levantou-se com cuidado, apoiando-se na cadeira. Marina chamou antes de seguir a enfermeira. Obrigada, não pela oferta ou pelo acordo, mas por ser honesta. Por mostrar que às vezes precisamos quebrar as correntes das expectativas alheias para sermos verdadeiramente livres. Apenas prometa uma coisa, pediu Marina. Quando contarem essa história para esse pequeno, ela gesticulou para a barriga de Helena. Contem a parte sobre como duas mulheres improváveis se tornaram aliadas, não rivais. Helena sorriu, assentindo. E sobre como às vezes o amor verdadeiro não segue os caminhos que a sociedade espera. Mais tarde, naquela mesma noite, Helena estava sentada na varanda de seu apartamento, observando as luzes de Ouro Preto. O som distante dos ensaios de carnaval subia pela ladeira, misturando-se com o badalar dos sinos da igreja. Em suas mãos repousava o último diário de Ricardo, aberto em uma página recente. Talvez o verdadeiro luxo não seja o que sempre pensei que fosse. Não está nos carros importados ou nos ternos italianos. Está na liberdade de ser quem realmente somos, de amar quem verdadeiramente amamos. O telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Precisamos conversar. Algo importante aconteceu hoje. Helena sorriu, imaginando que Marina devia ter colocado seu plano em ação. Digitou uma resposta simples. Eu sei, e também tenho algo para te contar. Guardando o diário, Helena acariciou sua barriga, sentindo os movimentos suaves do bebê. Lá fora, a cidade histórica continuava sua vida noturna, suas luzes douradas pontilhando a escuridão como estrelas terrenas. De algum lugar, o som de um piano se fazia ouvir, talvez da casa de Clara, a pianista, ensaiando para sua nova vida em Paris. Em meio a tudo isso, Helena sentiu uma paz que não experimentava há anos. Como se todas as peças de um quebra-cabeça complexo finalmente começassem a se encaixar, não da maneira que alguém planejou, mas da forma que deveria ser. Natural, verdadeira e, acima de tudo, livre. A Semana Santa em Ouro Preto era um espetáculo de fé e tradição que transformava as ruas históricas em um palco de devoção. Tapetes de serragem colorida decoravam o caminho da procissão, formando padrões intrincados que contavam histórias sagradas. Helena, mesmo com as recomendações médicas de repouso, insistiu em participar da celebração. Você deveria estar em casa, advertiu Dona Zefa, ajustando o xale nos ombros de Helena. Ainda faltam algumas semanas para o parto. Preciso estar aqui, respondeu Helena, seus olhos percorrendo a multidão que se formava para a procissão do Senhor Morto. É uma tradição de família. Minha avó sempre dizia que as bênçãos da Semana Santa protegem os bebês que estão para nascer. O entardecer pintava o céu de ouro preto com tons de roxo e dourado, cores apropriadas para a solenidade do momento. O ar estava carregado com o aroma de incenso e velas, enquanto os fiéis se organizavam para o início da procissão. Helena avistou Ricardo alguns metros à frente, carregando uma das varas do palio que cobria a imagem do Senhor Morto. Ele não a tinha visto ainda, concentrado em sua tarefa, com uma seriedade que ela não associava ao empresário pragmático que ele costumava ser. A procissão começou ao som dos sinos da Igreja do Pilar. O canto gregoriano ecoava pelas ruas de pedra, enquanto a multidão avançava lentamente. Helena caminhava com cuidado, uma mão apoiada nas costas para equilibrar o peso da gravidez, a outra segurando uma vela acesa. Foi na subida íngreme da Rua do Pilar que ela sentiu a primeira contração forte. Diferente dos movimentos normais do bebê, essa dor era aguda, insistente. Helena parou, apoiando-se em uma das paredes coloniais. "Senhora, está tudo bem?" perguntou uma desconhecida ao seu lado.
Antes que Helena pudesse responder, sentiu um líquido quente escorrendo por suas pernas. Seu corpo inteiro tremeu com a realização do que estava acontecendo. O bebê, sussurrou, é muito cedo. A notícia se espalhou rapidamente pela procissão. A multidão começou a se agitar, vozes preocupadas se misturando aos cânticos religiosos. Ricardo, ao ouvir os murmúrios, virou-se instintivamente. Seus olhos encontraram os de Helena no exato momento em que ela se dobrava com outra contração. Helena! Seu grito cortou o ar solene da procissão. Sem hesitar, ele passou a vara do palio para outro fiel e correu em sua direção, abrindo caminho entre os presentes. Ricardo, ela ofegou quando ele chegou até ela. O bebê está vindo. Sem dizer uma palavra, ele a pegou nos braços. O gesto lembrou Helena de outra noite, anos atrás, quando ele a carregara pela primeira vez através da porta de sua antiga casa. Mas agora não havia sorrisos ou promessas de felicidade eterna. Apenas urgência e medo. Aguentem firme vocês dois, ele murmurou, começando a descer a ladeira em direção ao hospital. A multidão abria caminho espontaneamente. Algumas pessoas se persignando, outras oferecendo palavras de encorajamento. A procissão parou. O senhor morto em seu andor parecia observar a cena com seus olhos de vidro. Uma senhora idosa se aproximou de Helena e Ricardo, aspergindo água benta sobre eles com um ramo de alecrim. Vai dar tudo certo, garantiu a senhora. Nascer em Sexta-feira Santa é sinal de bênção especial. As ruas de paralelepípedo, normalmente um desafio para qualquer caminhada, pareciam conspirar contra eles. Ricardo avançava com determinação, seus braços firmes apesar do peso, murmurando palavras de encorajamento que se misturavam às orações dos fiéis que os seguiam. Não devia ter vindo à procissão, ele disse entre dentes, negociando uma curva particularmente difícil. Não comece, Helena respondeu, sua voz entrecortada pela dor. Você também está aqui. Apesar da situação, eles trocaram um breve sorriso. Mesmo nos momentos mais críticos, sua capacidade de provocar um ao outro permanecia intacta. O hospital apareceu finalmente em seu campo de visão. Suas luzes fluorescentes contrastando com a iluminação suave das velas da procissão. A equipe médica, alertada por alguém da multidão que correra na frente, já aguardava com uma maca na entrada. 32 semanas, informou Ricardo aos médicos enquanto transferiam Helena para a maca. Ela tem pressão alta e ficha completa depois. Cortou o médico, já empurrando a maca para dentro. Agora precisamos agir rápido. Helena agarrou a mão de Ricardo antes que pudessem separá-los. Não vá embora, pediu, seus olhos marejados de medo e dor. Nunca mais, ele prometeu, beijando sua testa suada. Estou aqui, estamos juntos nessa. As portas do centro cirúrgico se fecharam, separando-os. Ricardo ficou parado no corredor, ainda em suas vestes da procissão, o cheiro de incenso impregnado em suas roupas. Através das janelas do hospital, podia ver as luzes da procissão continuando seu caminho pela cidade, como uma cobra luminosa serpenteando entre os casarões coloniais. Dona Zefa chegou alguns minutos depois, ofegante da corrida. Como ela está? Não sei, Ricardo respondeu honestamente, passando as mãos pelo rosto. É muito cedo. O bebê não estava previsto para agora. Mas está acontecendo agora. Ela respondeu firme, colocando uma mão em seu ombro. E sabe o que sua avó sempre dizia sobre crianças que escolhem seu próprio momento de nascer? Ricardo balançou a cabeça, grato pela presença reconfortante da senhora, que se tornara uma segunda mãe para Helena. Que são especiais, Dona Zefa sorriu, porque vêm ao mundo não quando é conveniente, mas quando é necessário. Lá,
Fora, os sinos continuavam tocando, marcando a passagem da procissão. Dentro do hospital, outra procissão se desenrolava, uma de médicos, enfermeiras e orações sussurradas. E no centro de tudo, Helena lutava para trazer ao mundo uma vida que, como ela mesma, parecia determinada a seguir seu próprio caminho, seu próprio tempo. O berçário da UTI neonatal era um mundo à parte, com seus bips constantes e luzes suaves. Através do vidro da incubadora, Helena observava seu filho, tão pequeno, tão frágil, com diversos tubos e sensores conectados ao seu corpinho. Miguel, ela decidira chamá-lo como seu avô materno, que também havia sido um lutador. A síndrome do desconforto respiratório é comum em bebês prematuros, explicava o Dr. Santos, especialista neonatal. Mas no caso do Miguel, identificamos uma complicação adicional que vai exigir um tratamento mais específico. Helena sentia o corpo inteiro tremer, enquanto o médico detalhava o quadro clínico. Uma condição rara que afetava o desenvolvimento pulmonar, exigindo um tratamento especializado disponível apenas em alguns centros médicos dos Estados Unidos. Ricardo, que estivera em silêncio durante toda a explicação, imediatamente se manifestou. Quanto custa o tratamento? Posso providenciar a transferência imediatamente. Não! A palavra saiu dos lábios de Helena antes que ela pudesse pensar. Não preciso do seu dinheiro. Helena, por favor. Ricardo virou-se para ela, frustração evidente em sua voz. Isso não é hora para orgulho. Não é orgulho, ela respondeu, seus olhos fixos no filho na incubadora. São minhas joias de família, as únicas coisas que sobraram da herança da minha avó. Já providenciei a venda. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo conhecia aquelas joias, um conjunto de esmeraldas que a avó de Helena trouxera, de Portugal, passado de geração em geração. Era o último laço tangível que ela tinha com sua história familiar. Você não precisa fazer isso, ele insistiu suavemente. Posso pagar pelo tratamento, é meu filho também. Helena finalmente desviou os olhos do bebê para encará-lo. Você não entende, não é? Não é sobre dinheiro, é sobre ser capaz de fazer algo por ele com meus próprios recursos. Por menor que seja comparado ao que você pode oferecer, significa tudo para mim. Dr. Santos pigarreou discretamente. Preciso dos documentos de autorização assinados até amanhã, independentemente de como decidam proceder com o pagamento. Depois que o médico saiu, Helena e Ricardo permaneceram em silêncio, observando Miguel através do vidro. O bebê era tão pequeno que cabia na palma de uma mão, mas já demonstrava a mesma teimosia dos pais, lutando contra todos os prognósticos. Lembra quando nos conhecemos? Helena perguntou subitamente. Você disse que nunca tinha visto alguém dançar com tanta liberdade, mesmo descalça numa praça pública. Ricardo assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios com a memória. Aquela liberdade vinha da certeza de quem eu era. Ela continuou, não do que tinha ou não tinha. Durante esses anos separados, aprendi a reconstruir essa certeza. E agora, ela tocou o vidro da incubadora suavemente. Preciso passar isso para ele. Mas você não está sozinha agora, Ricardo argumentou. Não precisa carregar todo o peso. Eu sei, Helena respondeu, sua voz suavizando. Mas preciso fazer isso do meu jeito. Por favor, tenta entender. Ricardo passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado, mas tentando compreender. E se fizermos um acordo? Você usa o dinheiro das joias para o tratamento inicial e eu crio um fundo para despesas futuras que ele possa precisar. Ricardo, me escuta, ele pediu, aproximando-se dela. Não estou tentando comprar nada aqui. Não quero provar que posso pagar por tudo. Só quero fazer parte da vida dele, da forma certa dessa vez. Helena observou o homem ao seu lado. Não mais o empresário arrogante que a deixara 5 anos atrás, mas alguém que, como ela, estava tentando encontrar seu lugar nessa nova realidade. As joias
Ela começou hesitante. Eram para ser o dote de nossa filha, se um dia tivéssemos uma. Minha avó me fez prometer que manteria a tradição. E você está mantendo, Ricardo respondeu suavemente. Está usando algo precioso da sua família para salvar um membro dela. Não consigo pensar em forma mais honrosa de manter essa promessa. Um som suave da incubadora atraiu a atenção de ambos. Miguel se mexia levemente, seus dedos minúsculos se contraindo como se tentasse alcançá-los. A enfermeira havia dito que ele já reconhecia suas vozes. Tudo bem, Helena concordou finalmente, mas com uma condição. Qual? Quando ele crescer, vamos contar para ele sobre essas joias, sobre sua bisavó portuguesa que atravessou um oceano com esperança de uma vida melhor, sobre tradições e valores que não podem ser medidos em dinheiro. Ricardo sorriu, pegando sua mão. Vamos contar tudo, sobre sua mãe dançarina que vendeu um tesouro de família para salvá-lo, sobre como às vezes precisamos perder algo precioso para ganhar algo ainda mais valioso. Na incubadora, Miguel continuava sua própria dança de vida, cada respiração uma pequena vitória. As luzes suaves do berçário refletiam nos equipamentos médicos, criando reflexos que lembravam o brilho das antigas esmeraldas que em breve partiriam para dar lugar a uma joia muito mais preciosa, a vida de seu filho. Sabe, disse Helena, após um momento de silêncio, minha avó também dizia que joias são apenas pedras até carregarem histórias. Depois se tornam tesouros. Miguel terá muitas histórias para contar, respondeu Ricardo, seu olhar alternando entre o filho e a mãe. E algumas delas começam agora, com a coragem de sua mãe em deixar ir um tesouro do passado para garantir seu futuro. Pela janela do hospital, o sol começava a se pôr sobre Ouro Preto, suas últimas luzes douradas dançando sobre as pedras históricas da cidade, como um lembrete de que algumas coisas precisam ser transformadas para continuarem valiosas. E ali, entre aparelhos médicos e sonhos de futuro, uma nova história de família começava a ser escrita. A preparação para a viagem aos Estados Unidos consumia todos os momentos de Helena. Entre formulários de passaporte, documentos médicos e a venda das joias de família, ela mal tinha tempo para processar tudo o que estava acontecendo. Foi durante uma tarde particularmente atarefada no escritório do advogado que a verdade veio à tona. Senhora Helena, chamou o Dr. Mendonça, ajustando os óculos enquanto examinava uma pilha de documentos. Acredito que houve um equívoco. O fundo fiduciário já está estabelecido desde... Ele consultou as datas. Desde janeiro deste ano. Que fundo fiduciário? Helena franziu a testa confusa. Eu não estabeleci nenhum fundo. O advogado pigarreou, desconfortável. Um fundo substancial foi criado pelo Sr. Ricardo Mendes no momento em que ele soube da gravidez. Metade de todos os seus bens pessoais foram transferidos para uma conta, em nome do bebê. Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. Metade de todos os bens de Ricardo? A soma seria astronômica. Isso não é possível. Ele só soube da gravidez quando me viu na praça, em janeiro. Exatamente, confirmou o advogado. O fundo foi estabelecido naquela mesma noite. As imagens daquele dia voltaram com força total. Ricardo parado ao lado do Porsche, seu rosto pálido ao vê-la dançando, o chapéu caindo. E naquela mesma noite, enquanto ela o rejeitava e rasgava seu cheque, ele silenciosamente garantia o futuro do filho. Tem mais uma coisa, continuou o Dr. Mendonça, remexendo em outra pasta. O Sr. Mendes deixou instruções específicas sobre a gestão do fundo. 30% deve ser destinado à preservação e promoção da cultura popular brasileira, com ênfase em danças folclóricas. Helena sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Mesmo quando ela o afastava,
mesmo quando insistia que não precisava de sua ajuda. Ricardo havia encontrado uma forma de honrar não apenas seu filho, mas também a paixão que primeiro os uniu. Saiu do escritório do advogado em um estado de torpor, seus pés a levando automaticamente pela cidade histórica. Encontrou-se, sem surpresa, na Praça Tiradentes, no exato local onde dançava quando Ricardo a reencontrou. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Beatriz, a enfermeira-chefe. Miguel teve um ótimo dia hoje. Até segurou o dedo do pai por alguns segundos. Anexada estava uma foto que fez seu coração apertar. A mão minúscula de Miguel agarrada ao dedo de Ricardo, que estava sentado ao lado da incubadora, ainda em seu terno de trabalho, mas com uma expressão de pura admiração no rosto. "Por que não me contou sobre o fundo?" digitou ela, enviando antes que pudesse mudar de ideia. A resposta demorou alguns minutos. "Porque você precisava fazer as coisas do seu jeito, e eu precisava fazer as minhas do meu." Helena sentou-se em um dos bancos da praça, observando o sol começar a se pôr atrás dos casarões históricos. Um grupo de artistas de rua se apresentava próximo à igreja, suas músicas carregando histórias de amor, perda e redenção. "Posso me juntar a você?" Helena não precisou se virar para saber que era Ricardo. Ele sentou-se ao seu lado, ainda em seu terno de trabalho, mas com a gravata frouxa e os primeiros botões da camisa abertos. "Como está nosso pequeno guerreiro?" ela perguntou. "Forte como a mãe", respondeu ele, um sorriso suave em seus lábios. "A enfermeira disse que ele reage mais à sua voz quando você canta aquela cantiga de ninar." Ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas observando a vida da cidade fluir ao seu redor. "Por que metade, Ricardo?" Ela finalmente perguntou. "Por que tanto?" Ele suspirou, inclinando-se para frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. "Porque no momento em que vi você naquela praça, com nossa criança em seu ventre, entendi que metade de tudo que eu tinha construído já não era mais apenas meu. Na verdade, nunca foi. Mas a parte sobre as danças folclóricas... Isso, ele sorriu virando-se para encará-la. Porque queria que nosso filho soubesse que riqueza não é apenas o que se pode contar em dinheiro. É também o que sua mãe me ensinou dançando descalça nesta praça, há 7 anos. Helena sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Você realmente mudou. Não, ele corrigiu suavemente. Apenas parei de tentar ser quem achava que deveria ser e voltei a ser quem você sempre viu em mim. Um vento suave soprou pela praça, trazendo consigo o aroma de flores e a música distante dos artistas de rua. O céu de ouro preto começava a se tingir com os tons dourados do crepúsculo, a mesma cor que iluminava a praça no dia em que se conheceram. Os documentos para a viagem estão quase prontos, Helena comentou após um momento. O médico acha que podemos levar Miguel na próxima semana. Nós? Ricardo perguntou, uma nota de esperança em sua voz. Helena virou-se para ele, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Bem, aparentemente somos sócios agora em um fundo fiduciário. Acho que precisamos aprender a fazer as coisas juntos. Ricardo riu. Um som livre e genuíno que ecoou pela praça. Sabe o que é engraçado? Passei anos construindo um império financeiro, mas meu melhor investimento foi feito em uma noite de janeiro, quando vi a mulher que nunca deixei de amar dançando na chuva. No hospital, Miguel continuava sua luta diária. Cada respiração, uma pequena vitória. E ali, na praça onde tudo começou e recomeçou, seus pais finalmente entendiam que algumas fortunas não podem ser medidas em cifras e que os melhores investimentos são aqueles feitos com o coração. O carnaval retornava a Ouro Preto, completando o ciclo de um ano que mudara tudo. O sol ainda não havia nascido quando Helena acordou no quarto do hotel em que estava hospedada desde o retorno dos Estados Unidos.
O tratamento de Miguel fora um sucesso. Seu filho agora respirava sem auxílio de aparelhos, seus pequenos pulmões mais fortes a cada dia. Aproximou-se do berço onde ele dormia pacificamente. Seus traços já começavam a definir-se. Os olhos de Ricardo, seu próprio nariz, uma combinação perfeita dos dois. Inclinou-se para beijar sua testa, sentindo o aroma suave de bebê que ainda a emocionava toda vez. "Bom dia, meu pequeno guerreiro", sussurrou. "Hoje é um dia especial." Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Maria, que insistira em ajudá-la com o bebê. "Os blocos já estão se organizando na praça", informou ela, pegando Miguel com a expertise de quem criara 3 filhos. "Pode ir, eu cuido dele." Helena hesitou apenas por um momento antes de pegar sua bolsa. O médico havia liberado Miguel para pequenos passeios, mas ela ainda preferia mantê-lo longe da agitação do carnaval. "Qualquer coisa, eu te ligo", completou Maria, já embalando o bebê. "Vai, você precisa disso." O caminho até a Praça Tiradentes estava silencioso. Apenas os primeiros raios de sol começando a dourar as pedras centenárias. Helena parou no exato local onde 1 ano atrás seu chapéu havia caído aos pés de Ricardo. Quanto havia mudado desde então? Foi quando o viu. Ricardo estava sentado em um dos bancos da praça, observando os primeiros foliões se reunirem. Vestia jeans e uma camisa branca simples, um visual que ela nunca o tinha visto usar antes. Em suas mãos, um buquê de flores típicas da região e uma pequena caixa. Seus olhares se cruzaram, e por um momento, Helena sentiu-se transportada, de volta àquele primeiro encontro, 7 anos atrás, quando um empresário em ascensão se encantou por uma dançarina descalça. Ricardo levantou-se, caminhando em sua direção sem pressa, sem ostentação. Não havia carros importados ou ternos caros agora. Apenas o homem que ela conhecera antes de tudo, antes dos títulos e expectativas. "Bom dia", ele disse simplesmente, estendendo o buquê. "Sempre vivas, lembra?" Helena pegou as flores, sorrindo. Eram as mesmas que ele havia lhe dado em seu primeiro encontro. "Como poderia esquecer? Você disse que eram como nosso amor, destinadas a durar para sempre." "E eu estava certo", ele respondeu suavemente. "Só não da maneira que imaginei na época." Do outro lado da praça, os primeiros sons de tambores começavam a ecoar. O carnaval de Ouro Preto estava despertando, mas ali, naquele pequeno espaço entre eles, o tempo parecia suspenso. "Tenho algo para você", Ricardo continuou, estendendo a pequena caixa. "Na verdade, 2 presentes." Helena abriu a caixa com dedos levemente trêmulos. Dentro encontrou um conjunto de chaves e documentos. "O que é isso?" "O casarão na rua direita", ele explicou. "Aquele que você sempre dizia que seria perfeito para uma escola de dança. Agora é seu." "Ricardo", ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. "Não é apenas um presente, é um pedido de desculpas por não ter apoiado seu sonho antes e uma promessa de que desta vez quero fazer parte dele, como sócio, se você aceitar." Helena examinou os documentos, notando que a escritura estava em seu nome, com uma cláusula que destinava parte dos lucros futuros para projetos sociais de dança. "Tem mais uma coisa", Ricardo disse, tirando algo do bolso. "Um anel. Não um anel de diamantes ostensivo, como o primeiro que ele lhe dera, mas um delicado aro de ouro com uma pequena esmeralda. Esta é da sua avó, a única joia que não vendi." Helena olhou para ele surpresa. "Como?" "Comprei de volta. Todas elas. Estão em um cofre, esperando o momento certo de voltarem para nossa família, porque algumas tradições merecem ser preservadas." As lágrimas que Helena vinha segurando começaram a cair livremente. "Você realmente pensou em tudo, não é?" Ricardo sorriu. Aquele sorriso que ela conhecia tão bem, meio tímido, meio confiante.
Aprendi com você que às vezes os melhores planos são aqueles que vêm do coração. O sol agora estava completamente alto, banhando a praça com sua luz dourada. Os blocos de carnaval começavam a se formar, seus tambores criando uma batida que parecia acompanhar as batidas de seus corações. Então, ele continuou. O que me diz? Quer começar uma nova dança comigo? Uma onde possamos ser parceiros. De verdade desta vez? Helena olhou para o anel, para as chaves da escola, para o homem à sua frente que havia mudado tanto e, ao mesmo tempo, voltado a ser exatamente quem ela sempre soubera que ele era. Sim, respondeu, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo, mas com uma condição. Qual? Que você prometa dançar comigo, não apenas metaforicamente. Ricardo riu, puxando-a para seus braços. Acho que posso fazer isso. Tenho a melhor professora de Ouro Preto, afinal. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não era o beijo apaixonado de seu primeiro encontro, nem o beijo desesperado de sua despedida anos atrás. Era um beijo de recomeço, de promessas maduras, de um amor que havia sido testado pelo tempo e saído mais forte. Miguel os esperava no hotel. Marina e Clara prometeram vir de Paris para o batizado e uma escola de dança estava prestes a ganhar vida. Mas naquele momento, na praça onde sua história havia começado, continuado e agora recomeçava, Helena e Ricardo dançavam sua própria música, embalados pelos tambores do carnaval e pelo som de suas almas finalmente em sintonia. Ao redor deles, Ouro Preto celebrava não apenas o carnaval, mas também uma história de amor que, como suas pedras centenárias, havia resistido ao tempo, às tempestades e emergido mais forte e mais bela. E assim, entre os sons dos tambores e o brilho do sol nas pedras antigas, uma nova história começava. Não como um conto de fadas de príncipe e plebeia, mas como uma dança brasileira cheia de ritmo, paixão e, acima de tudo, a verdade de dois corações que finalmente encontraram seu compasso perfeito. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.